Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Escuta que aí vem história. Aqui, semanalmente, vemos uma história do espírito Humberto de Campos, o irmão X, recebida através da mediunidade de Chico Xavier. Atualmente estamos vendo as histórias do livro Reportagens de Além Túmulo, publicado pela Federação Espírita Brasileira. E hoje nós vamos ver o capítulo 8, a oitava história, que tem o título de O Livre Pensador. Todos nós temos a liberdade de pensamento. Ninguém pode mandar no que pensamos, não é? Pensamos. Uma coisa é o que pensamos, outra coisa é o que, como nós expressamos o nosso pensamento. Então, isto já envolve uma certa delicadeza, um senso de propriedade, tudo isto. Mas aqui na nossa história nós temos o título de O Livre Pensador, já denunciando aqui que é uma pessoa, não é? O pensador. E é sobre a nossa história, Raimundo da Anunciação. Este é o nome do nosso personagem de hoje principal, Raimundo da Anunciação. Raimundo da Anunciação, conta-nos o irmão X, viera do materialismo para o conhecimento da doutrina dos espíritos. Então, antes de ser espírita, ele não era católico, outra coisa, ele era materialista. Entretanto, por maiores que fossem as advertências dos amigos sinceros, não se furtava, ou seja, não abria mão das discussões sem propósito definido. E aí voltamos de novo à questão do como falar, não é? E o espírita sabe da responsabilidade que tem diante das coisas que faz, e é preciso refletirmos bem se queremos fazer algo, se aquilo que queremos fazer tem uma forma melhor de ser feita. Às vezes eu quero falar alguma coisa com alguém. Pode ser muito justo, mas como é que eu vou dizer isto? Não é? Mas o nosso Raimundo, ele gostava muito de discussões sem proveito definido. Desde cedo, transformara-se em polemista contumaz. Ora, lá no século passado, na primeira metade do século XX, entre os espíritas era comum encontrar os polemistas. Polemistas é o que gosta de polêmica. É aquele que discute suas ideias com o outro, mas de uma forma um pouco mais acalorada. Graças a Deus superamos essa fase. O espiritismo não tem nenhum tipo de interesse em se impor. Por quê? Porque existe a liberdade. Adere quem quer, aceita quem quer, quem acha que faz sentido. Então, nós não temos, como se diz, interesses em proselitismo, ou seja, em fazer adeptos, em converter quem quer que seja, porque isto é uma situação de foro íntimo, ou seja, cada um sabe de si e lá vai decidir. E isso é muito importante. Mas, à época, haviam os polemistas, os que ficavam no confronto de verdades. A minha verdade é a sua verdade. Qual é a grande verdade? A minha verdade é a minha verdade, a sua verdade é a sua verdade, e tudo bem. Então, desde cedo, o nosso Raimundo transformara-se em polemista contumaz, rebelde a qualquer ideia de humildade ou de compreensão das necessidades alheias.
Havia um ponto obscuro em qualquer situação intrincada da vida? Não encontrava dificuldade para completar os casos e esclarecer o assunto a seu modo. Essa mania de julgar precipitadamente e de lutar pela imposição das suas ideias fora transportada às suas atividades espirituais. Esse era um traço dele que ele não cuidou de mudar e continuou, então, como espírita, fazendo a mesma coisa. Com enorme prejuízo, mantendo esse mau hábito para a sua edificação interior, para a sua renovação moral. O Espiritismo nos ajuda nisso? Sim, muita coisa. Nos ajuda a entender melhor o Evangelho e passarmos a praticar com mais consciência o bem que nos cabe realizar e nos traz também todas as informações sobre consequências, sobre o mundo espiritual, sobre a nossa ligação mental com os espíritos através de afinidades. Isso tudo é muito importante. Então, ele lutava pela imposição das suas ideias. Não era um polemista, eu escuto, você fala, e eu falo, você escuta. Não, ele queria impor as ideias. Parecia uma pilha humana em permanente irritação contra as demais confissões religiosas. Então, antes era materialista, não acreditava em nada. Passou a ser espírita e todas as outras religiões passaram a ser tem tantas palavras para definir isso, passaram a ser inimigas das suas ideias, porque apenas a sua ideia é que é a única ideia verdadeira. Continua nosso Humberto de Campos a contar. Funcionário com responsabilidade definida, levava à repartição suas polêmicas intermináveis. Enquanto o diretor despachava processos no seu gabinete, ou seja, quando o chefe estava na repartição, ele permanecia em trabalho ativo, atendendo papéis que lhe requisitavam esmerada atenção. Contudo, logo que o chefe imediato se afastava, acendia um charuto distinto e tocava a explanar a situação do próximo ou dos companheiros. Então, muito hábil em falar do que não conhece, que é o outro. Mas ele não tinha o menor problema sobre isso. Lá invadia esse campo tão privado. E você, Renato, dizia um colega em tom de zombaria, ainda não se decidiu pelo espiritismo? Em virtude do rapaz se revelar confuso, mastigando o monossílabo como se quisesse responder, mas não ia adiante, o valente polemista continuava. Esses padres! Você anda seduzido pelo latim mal falado, porque à época as missas eram todas faladas em latim. Depois isso mudou. Mas vamos lembrar aqui que este livro é do ano de 1943. Tem 80 anos. Há 81 anos atrás, era assim que a religião católica se dava. As missas eram em latim. Ainda existe isso. Ainda existe uma linha da Igreja Católica que é tradicionalista e que as missas são em latim. Mas lá pelos anos 60 houve uma mudança e passaram a ser no idioma local. Ele então dizendo aqui, sempre de forma rascante, no sentido mesmo ofensivo. Essa fala dele é muito ofensiva. Esses padres
Você anda seduzido pelo latim mal falado, perdendo tempo. É um absurdo entregar-se uma inteligência como a sua à exploração clerical, ou seja, à exploração dos padres. Né? Clérigos são os sacerdotes da Igreja Católica. Mas espero que mais cedo ou mais tarde toda essa organização detestável venha abaixo. Ou seja, ele estava querendo que a Igreja Católica ruísse, acabasse, fosse destruída. Veja só que coisa ofensiva. Era o início de longo confronto de ideias. O companheiro idoso da frente, que se sentava na mesma repartição na mesa da frente, católico romano fervoroso, vinha em socorro do jovem tímido. Mas, Raimundo, que você tem com os padres? Creio que a nossa igreja é tão respeitável quanto as outras. Além disso, não podemos ignorar que a maioria está conosco. Na época, 80 anos atrás, com certeza, a maioria absoluta dos brasileiros era católica. O interpelado enrubescia, ou seja, ficava vermelho. E, interrompendo de pronto, exclamava colérico, raiva. Alto lá! Deus nos livre da influência do clero. Declaremos guerra aos traficantes do altar. Uau! O progresso humano há de afugentá-los como a luz da manhã expulsa os morcegos sugadores. Nada de tolerância com os falsos sacerdotes. Odeio essa gente de roupa negra que anda em serviço do interesse mesquinho, abusando da ignorância popular, porque os padres se vestiam de preto, não é? Com aquela roupa até os pés. Esses desonestos, veja que o tom é extremamente agressivo, hão de ser derrubados mais cedo do que se julga. Ele realmente puxava a briga. Isso leva a quê? A nada. Com certeza não é uma atitude de um bom espírita. Se alguém faz isso, tem que repensar, não é? Mas é a tal coisa. Qual é o título da história? O Livre Pensador. Ele falava o que vinha à cabeça. Veja, é um livre pensador, mas que na expressão era péssimo. Olha, eu posso não concordar, mas não tenho que achincalhar, nem ofender. Isso não faz sentido nenhum, não é? É mesmo algo reprovável na medida que é uma violência verbal. Há 80 anos, nós vamos vendo como é que o mundo está melhor. Há 80 anos, violência era só se batesse uma pessoa na outra. Hoje não. Hoje nós temos violência verbal, violência moral, temos abuso psicológico, muita coisa. Mas não à época. Isso é muito interessante para nós termos uma ideia de como foi no nosso passado. Ainda tem pessoas agressivas, tem pessoas que saem por aí derrubando tudo quando falam. Ainda temos pessoas assim. Mas hoje nós não aceitamos mais, tipo, comigo não. Se quiser, fique falando sozinho, eu não quero desenvolver relacionamento com esse tipo de pessoa. E ele continua, então, o nosso Humberto de Campos, dizendo assim: e um rosário de insultos era desfiado ali, diante dos companheiros assombrados. Porque mesmo que as pessoas falassem isso, claro que impactava, sem dúvida alguma. Quando se oferecia uma pausa natural, o adversário revidava: desconheço com que autoridade você pode movimentar tamanhas acusações. Isso, aquele colega da mesa da frente. Não sabe? Dizia Raimundo, extremamente irritado.
e depois de mastigar a ponta do charuto, falava: eu sou o livre pensador. Ou seja, o que eu falo, eu penso, doa a quem doer. Isto não é a definição de um livre pensador. Isto é a definição de uma pessoa desaforada, não é? Bem assim. A discussão prosseguia acesa até que um colega venha pedir calma aos rivais ali de ideias, a fim de que o trabalho não fosse excessivamente perturbado, porque é claro que já estava perturbado, mas que tentassem parar. Olha que isso tudo acontecia, não era na mesa de um bar, ou numa esquina, ou na casa de alguém, isso era em pleno ambiente de trabalho. Semelhantes características seriam facilmente compreensíveis como índice de fanatismo individual se fossem limitadas à análise de outras escolas religiosas. Mas a situação era mais grave. Raimundo da Anunciação vivia em controvérsias constantes, também com os irmãos do ideal espírita. Depois de algum tempo de frequência a esta ou aquela instituição espiritista, ou seja, sequer ele se fixava numa casa espírita, porque causa um transtorno tão grande que acaba saindo, indo para outra, e vai estabelecendo os seus terremotos aonde chega. Voltava-se então, passando de uma para outra instituição, voltava-se contra os amigos da véspera, ou seja, chegava, se dava com todo mundo, mas daqui a pouco começava a atirar, no sentido moral, contra os companheiros espíritas também, fazendo insinuações injustas. Ainda era maledicente. Aludindo aos diretores da casa espírita, de cujas realizações havia participado, comentava levianamente: são intolerantes e arbitrários. Não lhes tolero o fingimento. Referindo-se aos frequentadores da casa, rematava irônico: jamais vi no mundo tamanha turma de ignorantes e palermas. A gente fica assim. Um companheiro mais sensato chamava-lhe a atenção com carinho, ainda eram suaves com ele. Mas Raimundo, afinal de contas, ainda somos criaturas em aprendizado no mundo imperfeito. Se tivéssemos as qualidades superiores exigidas pela existência nas tarefas elevadas, por certo que não permaneceríamos na terra. É razoável que os anjos não povoem os abismos da sombra. Então, por que esquecer o dever da tolerância recíproca? Nossos companheiros não são maus, e sim espíritos incompletos. Ele estava sendo muito bonzinho, né? Porque estava falando só do outro e nem incluía as barbaridades aí do nosso Raimundo. Nossos companheiros não são maus, e sim espíritos incompletos nas virtudes divinas, à maneira de nós outros. Não acredita você que estejamos num processo de aproximação afetiva uns dos outros, em que os defeitos de todos vão desaparecendo pelo concurso amoroso de cada um? O interlocutor não se dava ao esforço de maior exame, quer dizer, ele nem ouvia direito o que o outro falava, e retrucava intempestivamente: detesto a hipocrisia. Não se trata, porém, de hipocrisia, ponderava o companheiro de fé espírita, mas de compreender uma situação generalizada, de que não podemos fugir, sem o testemunho individual construindo a nossa parte. Não tolero, dizia Raimundo, irado, não tolero confusões nem rodeios. Ele vai direto lá, com o dedo na cara, ofendendo. Todavia, por que alimentar semelhante estado de alma?
Ainda o outro tentando ponderar com ele. Sou livre pensador, de novo vinha ele. Explicava, repetindo o velho refrão. Era assim que a rebeldia se lhe assenhoreava integralmente do espírito. Então, ele não só não buscava conter, definição do verdadeiro espírita, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz em conter as suas más tendências. O nosso Raimundo tinha uma má tendência que não continha em absoluto, não é que buscasse conter um pouco, não continha nada. E isto ia tomando conta dele, ia se tornando cada vez mais irracível, mais e mais dentro desse perfil agressivo. Antes de entregar à terra o corpo abatido, ou seja, antes de morrer, sua generosa genitora, então a mãezinha dele, estava a morrer. Mas antes disso, chamou o filho, preocupada com ele. Raimundo, meu filho, sei que estou a me despedir do mundo. No entanto, desejaria que a morte me surpreendesse somente quando me fosse possível guardar a certeza da sua renovação. E com um olhar amoroso e triste, continuava ela. Não discuta à toa. Aprenda a reconhecer nos outros necessidades diferentes das nossas. Nem todos poderão partilhar as suas crenças. Não vemos que a idade assinala as criaturas? Entre a meninice, a mocidade e a velhice, há numerosos graus na posição física. Não considera você que o mesmo ocorre quanto à situação espiritual das pessoas? Abstenha-se, ou seja, abra mão da imposição. A romagem terrestre é tão curta, a vida é tão curta. Por que lutar inutilmente quando se pode semear simpatias para a colheita do amor? Por que semear antipatias? Que ganhamos? Nada. Mas a mãezinha dele estava tentando fazer ver a ele a verdade. Se Deus não tiraniza seus filhos, que argumento justificaria a nossa intransigência com os irmãos? Modifique o seu temperamento, meu filho. O tempo é um patrimônio sagrado que ninguém desperdiça sem graves reparações. O discutidor, persistente, estava comovido, mais pela humildade maternal, não pelo que ela falou, pela humildade maternal, do que pelas reflexões justas. Agradeço-lhe, mamãe, e deu um beijinho na sua mão direita. Reconheço a delicadeza de suas preocupações, mas a senhora sabe que sou um homem sincero e que devo pensar livremente. Rolo compressor. A velhinha enferma esboçou um olhar de desânimo e murmurou com ternura, desejosa de evitar as discussões habituais. Deus o abençoe sempre, meu filho. Foram inúteis todos os conselhos. Raimundo, da Anunciação, chegou ao fim da experiência terrestre, ou seja, morreu, desencarnou. Discutindo irremediavelmente. Então, até o fim da vida, ele manteve o mesmo padrão, o mesmo mau hábito. Cultivou antagonismos ferozes e procurou impor suas convicções pessoais no próprio leito de morte. Espantando os que o visitavam por mera cortesia. As pessoas iam visitá-lo no leito de morte e ele, com
continuava agressivo, espantando as pessoas. Novamente, na esfera espiritual, o nosso amigo, após lutas enormes no círculo das surpresas que o esperavam, ora, como é que foi a chegada ao mundo espiritual? Deve ter sido um pouquinho complicada. Então, depois de passar por um tempo, não é dito quanto tempo, em situação que veio de encontro a tudo que ele semeou na vida, depois disso, foi admitido ao local mais próximo, onde os recém-chegados do mundo recebiam solução de certos problemas de natureza imediata. Eram socorridos. Conduzido à presença do iluminado diretor da instituição de esclarecimento aos desencarnados, essa instituição, Raimundo rogou humilde os informes necessários com referência ao seu caso. Queixou-se em tom amargo, sentia-se em abandono, sem ninguém. Em geral, aí ele começou a falar, o mentor começou a falar com ele, fraternalmente. Em geral, os que permanecem aqui, nesse estado, são as pessoas que não cogitaram de um esforço sério. Como assim? Perguntou contrafeito o Raimundo. Fui na Terra um batalhador das ideias novas. O instrutor encaminhou-se a um móvel de vastas proporções, de contornos indescritíveis pelo lápis humano, e, retirando de seu interior uma folha luminosa, exclamou com bondade: tenho a cópia de suas notas. Vejamos. Que? Interrogou Raimundo, desapontado. As fichas individuais existem aqui? Por que não? Respondeu o mentor serenamente. Acaso terá esquecido que sua repartição fichava processos comuns, preservando-lhes a integridade? Supõe que os espíritos imortais sejam inferiores aos papéis terrenos? É uma forma de organização, manter tudo de forma seguramente registrada e para utilizar depois, não é? E segura. Organizada e segura. O recém-chegado, observando a mudança da situação, entrou em profundo silêncio. Agora que vai vir. Claro, porque ele não era toldado, não é? Não era limitado das ideias. Ele sabia o que ele tinha feito. E aí, então, o mentor disse: leiamos os dados informativos da sua última experiência no planeta terrestre. Você esteve 53 anos e 5 dias na Terra, tirando o período da infância e juventude. Então, vamos imaginar infância e juventude, uns 20 anos, ficaram sem serem contados, e mais 53. Então, ele completou mais ou menos uns 73 anos. Mas 53 anos foram plenos na responsabilidade do livre-arbítrio, das escolhas que ele fez. Olha como Deus é justo. Conta só quando nós estamos plenos em fazer as nossas escolhas. Você esteve 53 anos e 5 dias, tirando o período da infância e juventude, que constam de outras anotações. Veja, são anotados, ok? Mas o peso é diferente. Então, esse era um peso pleno, da idade adulta. Só para falar disto, não é? Num total de 460 mil horas, que dá exatamente esses 53 anos. 1/3 desse tempo, desses 53 anos, você gastou em repouso, sono e distrações, nos quais fixaremos a atenção para exames mais complexos à medida da análise dessa ficha de tempo. Então,
descansou, se distraiu 1/3. Ok, nós precisamos realmente descansar. Restam 309.600 horas, das quais 58.000 foram utilizadas no serviço do escritório, lá da repartição. 51.550 horas em atividades de alimentação do corpo, cuidados com a saúde, sobrando 200.000 horas, 200.000 horas que você empregou em discussões improdutivas, mentais ou verbais, diretas ou indiretas. Eu dei uma paradinha para fazer a conta. 200.000 horas dão praticamente 23 anos. Dos 53 anos da fase adulta, ele passou 23 anos empregando o seu tempo em discussões improdutivas, mentais ou verbais, diretas e indiretas. Raimundo estava quase sufocado na atitude de doloroso assombro. Ele estava chocado. Não fui um preguiçoso, né? Porque passou tanto tempo discutindo, ele foi se defendendo. Não fui um preguiçoso, protestou. E o mentor voltou a responder serenamente. Não se condena um homem que discute edificando. O esclarecimento justo, a seu tempo, constitui coluna poderosa no edifício do reino de Deus. Entretanto, no seu caso, as circunstâncias são altamente desfavoráveis, porque o esmagador coeficiente de atritos provocados por essas discussões, que nós vimos lá, que eram bastante agressivas, serviu para agravar as suas vaidades sem nenhuma construção espiritual definitiva em si mesmo ou no planeta, dignificando a sua passagem. De forma alguma, isso aconteceu. Então, vejamos, poderia ter sido feito de uma forma útil, mas ele estava mais interessado, como disse aqui, o mentor, em exaltar a sua vaidade, na certeza de que o que ele falava era tão verdade, que ele podia esfregar mesmo e bater com a verdade dele na cara das pessoas. Ele, então, ficou hesitante, surpreso, desapontado, quase em pranto. Ele tentava esclarecer, mas esclarecer o quê? Diante do mentor que viu tudo, está lá tudo anotadinho. Já sei, murmurou o instrutor. Já sei que você vai referir-se à sua condição de livre pensador. Enquanto o recém-chegado à instituição, no mundo espiritual, se recolhia em penosa amargura, o benfeitor continuava. Quando se julgou livre no mundo, não passava você de servo das mesmas paixões que amesquinhavam a outros homens. Então ele criticava, mas ele era servo das mesmas paixões. É aquela questão, não é? De ter uma trave no olho e ver o cisco no olho do outro. Jesus falou sobre isso, não é? Em geral, na Terra, disse o mentor, os livres pensadores são livres dominadores. Gente, a gente ainda vê pessoas assim. Hoje em dia, com esse mundo tão polarizado, o que nós vemos mais são donos das verdades aí, não é? Todo mundo com verdades, e as pessoas usam suas verdades como espadas também, de formas... Nossa, eu acho que o Raimundo, ele deve estar, assim, vivo em muitas pessoas atualmente, não é? As pessoas, muitas, estão muito agressivas e muito confrontadoras. Isto é uma excelente história para os dias atuais. Então, quando o mentor diz, quando se julgou livre no mundo, quando se viu adulto,
nós temos mais liberdade de ação quando estamos adultos. Com Jesus, assim, aqui um pouco antes. Em geral, na Terra, os livres pensadores são livres dominadores. Uma propriedade maravilhosa essa fala. Por que não se supôs na experiência humana um livre servidor do Cristo? Em vez de ser um livre pensador e dizer o que viesse à cabeça, mas um livre servidor do Cristo. Com Jesus, toda independência é enriquecimento de responsabilidade salvadora. Por que não se sentiu liberto do egoísmo inferior para auxiliar, em vez de atacar imensamente seus irmãos? Só podemos analisar uma obra, Raimundo, depois de a conhecermos intimamente. Todos aqueles a quem você condenou em críticas gratuitas podem alegar que você não lhes conhecia o esforço individual. Não sabe que só aquele que trabalhou tem o direito a comentar a tarefa? Se nós não estamos vivendo a vida do outro, não podemos falar do outro. Não estamos lá, vivendo com ele suas dificuldades e seus afazeres. Além disso, continuou o mentor, quando consultarmos as demais anotações, há de observar o número extenso de pessoas que se afastaram da verdade, adiando momentos de alegria divina por influenciação de seus atritos inoportunos. Conhecerá as faltas de omissão cometidas por seu espírito no desprezo aos patrimônios do tempo, 22 anos discutindo inutilmente, não é? No desprezo aos patrimônios do tempo e também no desprezo das alheias realizações, ou seja, nas realizações das outras pessoas. Se você preferir, podemos examinar agora as demais fichas de sua passagem pela Terra. Raimundo declinou, não é? Se possível, desejaria esse conhecimento depois. Em lágrimas. Que bom, não é? Estava lá sentindo já o peso do mal feito. E o nosso amigo, por anos consecutivos, a partir daí, entrou em vastas meditações da verdade da vida, auxiliado por generosos benfeitores espirituais. Passados 10 anos deste momento, voltou à presença do mesmo instrutor que o tomara à sua conta, ou seja, que meio que assumiu como tutor, e suplicou uma nova experiência na Terra. O mentor então pergunta a ele: você já escolheu o gênero de trabalho da próxima encarnação? Perguntou ele bondosamente. Sim. O trabalho para encarnação, não é profissão. O que ele quer como maior prova, talvez. Sim, explicou o antigo discutidor, de forma hesitante, segura, claro. Reencarnar sempre alguma coisa que nos exige, não é? Desejo, diz Raimundo, ser mudo entre os meus adversários de outro tempo. Então, ele pediu a prova da mudez. Muito bem, exclamou o mentor, abraçando-o. É a tarefa compatível com as suas necessidades atuais. Você renascerá mudo e com ótimos ouvidos, porque, segundo a sua ficha de tempo, não lhe será possível entregar-se a qualquer realização mais elevada enquanto não permanecer em silêncio por 22 anos e alguns meses. Lembra que eu falei que eram quase 23 anos? São aquelas 200.000 horas que ele ia resgatar em 200.000 horas de mudez.
Então, não lhe será possível entregar-se a qualquer realização mais elevada enquanto não permanecer em silêncio por 22 anos e alguns meses, escutando para aprender e impossibilitado de falar coisa alguma. Muito boa essa história. Aliás, todas são, não é? Mas cada uma nos traz um tipo de conjunto de reflexões, porque não é nenhuma só, não é? Um conjunto de reflexões. Hoje vamos ficar com essa história do nosso Raimundo da Anunciação. Semana que vem estaremos juntos com mais uma história de reportagens do além-túmulo aqui no Escuta, que aí vem história. Até lá, muita paz a todos.